Ei, pessoal, tudo bem? Ei, Valéria. Tô esperando só um pouquinho a minha convidada entrar. Hoje eu vou conversar com a Isabelle Anchieta. Ela é doutora em Sociologia pela USP. É uma estudiosa da temática da imagem da mulher ao longo no Ocidente moderno. Inclusive, ela tem uma trilogia. Ela acabou de entrar. Vou esperar ela fazer a solicitação. Ei, Miriam! Ei, Isabelle, tudo bem? Tudo bom, querida? Que bom te ver. Enfim. Uai, o prazer é meu, uma honra ter a chance de conversar com você sobre essa pesquisa maravilhosa que você vem fazendo aí, né? Ao longo dos últimos muitos anos. E eu vou te Exatamente. Um pouquinho. apresentar brevemente, mas depois eu queria que você falasse, se Ok, apresentasse, tá? perfeito. A Isabelle, ela é doutora em Sociologia pela USP. Inclusive, ela é, teve uma distinção acadêmica na época da tese, não foi, Isabelle? Isto, Andei isto, uma lendo alegria. sobre. E a Isabelle fez um mestrado em comunicação social em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na UFMG, em Belo Horizonte. E eu achei incrível porque eu fiquei sabendo que ela recebeu um prêmio internacional como jovem socióloga brasileira, concedida pela Associação Internacional de Sociologia com apoio da Unesco. Que coisa chique! Ou seja, nós vamos conversar hoje com uma cientista social, uma pesquisadora, e ela vai contar para a gente sobre esse tema da imagem da mulher, não é? Na perspectiva da sociologia, e ela faz um trabalho de sociogênese, né? Você quer entender o processo, por quê, não é? Uhum, E a uhum. Isabelle, ela tem uma trilogia, para quem não sabe, são 3 livros que ela escreveu, A Imagem da Mulher no Ocidente Moderno. Uhum. Eu ainda não tive a chance de comprar o livro e ler. Eu tô com alguns ainda para terminar, mas Hoje eu vi uma foto sua linda, com seu pijama lendo um livro. Eu não vi qual era, mas eu vi a. Fiquei com inveja. Falei, ela tinha que aquele estar livro, lendo em o meu verdade, é uma hoje. tese de uma colega psicanalista, já publicada há alguns anos, sobre a questão do envelhecimento, sabe? Ah, que E bacana. muito interessante, ela é uma pesquisadora, professora universitária, e como essa temática me interessa, eu estava relendo, mas depois eu até te passo, se você quiser. Então, Ah, gente, a quero minha sim. próxima aquisição vai ser essa trilogia, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Isabelle nas redes sociais, eu não a conhecia, fiquei conhecendo há Uhum, uhum. aproximadamente 3 meses, e é muito interessante o trabalho dela, e eu acredito que ela tem muito a contribuir. Ela, acho que ela vai abrir a nossa cabeça muito. Eu não tenho conhecimento da sociologia, né? Uhum. Sou psicanalista, estudei muito filosofia, um pouco de antropologia, um pouco de história da arte, mas sociologia não é minha praia. Uhum. E então, eu queria que a Isabelle se apresentasse. Agora, o que eu queria contar para vocês, que é o mais curioso, é quando eu a conheci nas redes sociais, eu fiquei olhando assim para o rosto dela e eu falei assim, gente, eu conheço essa moça de algum lugar. Mas, por outro lado, eu tinha certeza que eu não a conhecia. Não conhecia, não conhecia. Mas depois de conversar com ela, eu descobri que a Isabelle é filha da Adriene Rabelo. A Adriene foi minha primeira professora há aproximadamente 30 anos de estilismo, modelagem do vestuário. A mãe dela é uma Olha que legal. grande profissional
em Minas Gerais. Aí eu falei, gente, que história incrível, o universo está conspirando a favor. Uma linda coincidência. Foi pela Patrícia também, né? A Foi Patrícia que pela fez. Patrícia, uma amiga, que é amiga da Isabelle, uma amiga em comum, enfim. Uhum. Aí essa conexão aconteceu e muito obrigada por você ter aceitado o convite. Querida, eu que agradeço. Então fala um pouquinho aí para nós. Eu que agradeço. Foi uma linda coincidência mesmo. Você me falou que foi o sorriso, né, da minha mãe. Hoje eu tô até com o anelzinho. Minha mãe que faz esses anéis bonitos. Ela é designer de moda. Sorriso, o rosto é muito parecido. Ela deve estar por aí nos assistindo também, que ela não perde. Miriam, pois é, minha pesquisa foi, você já adiantou, e eu acho que a gente tem uma conversa interessante, está até me surpreendendo, como que as pessoas da psicanálise, da psicologia, têm visto no meu trabalho também uma conexão interessante, né? O que na psicologia se chama de arquétipos, né? Eu vou, de alguma forma, por um outro olhar, evidentemente, que pela sociologia e pela história, reconstruir essas imagens e imaginários sobre a mulher. Então, o que eu faço é mesmo voltar, eu começo na Idade Média, então meu primeiro livro, que é o livro 1, eu trabalho com as bruxas e as tupinambás canibais, eu estou na Idade Média, na passagem para a modernidade. Então, esse é o meu recorte, que é bem amplo, na verdade, eu trabalho com as imagens que foram importantes para a construção de uma ideia da mulher no Ocidente moderno. Então, é bem ambicioso. Foi muito interessante, Miriam, porque você está comentando um pouco aí da minha vida acadêmica, mas ela não foi nada fácil, não. O final foi lindo, maravilhoso, né? Eu ganhei uma distinção acadêmica, o que a USP não dá mais, assim, dada a ambição e o resultado. A banca se reuniu e resolveu quebrar um protocolo, porque a USP não concede mais nem distinção, nem louvor, e eles resolveram me dar. Mas assim, ninguém sabe que minha história não foi nada fácil. Eu imagino que tenha sido mesmo uma pesquisa dessa. Nada fácil. Até a entrada foi muito difícil. Quando eu apresentei a pesquisa, metade da banca disse que eu não daria conta, porque hoje, você que está no ambiente acadêmico sabe também, que as pesquisas têm uma precisão temporal, de recortes temporais, recortes conceituais, e não é muito mais comum apresentar esse tipo de pesquisa de longas durações históricas. Só que elas são fascinantes, Miriam, e elas nos dão, em grande medida, um certo trajeto para a gente entender até o nosso presente. Então, eu costumo dizer que olhar para o passado não é olhar para alguma coisa que não interfere mais na nossa vida. O que é interessante é perceber como que todas essas imagens das mulheres, e aí a gente tem Maria Madalena, que é meu livro 2, depois as Stars de Hollywood, que é onde eu termino, vou até o século XX praticamente, como que em grande medida elas dão conta de explicar esse mundo das redes sociais, das mulheres agora que querem buscar ter o seu reconhecimento nas redes, né? A ideia das influencers, que começam, na verdade, com as top models. Eu tô tentada a escrever esse quarto livro, sabe, Miriam? Que é o Top Models e redes sociais, as mulheres, as influencers nas redes. Escreva! Você tem muito a contribuir. Mas antes de você continuar, enfim, eu queria que você me falasse, eu fiquei bastante curiosa, de onde que vem esse seu interesse pela temática, as imagens das mulheres ou da mulher? Onde que isso nasceu? Essa é uma pergunta assim, bem de uma psicanalista, quando eu estava lendo as suas, escutando alguns vídeos, áudios e lendo algumas matérias, eu fiquei pensando sobre isso. Quero perguntar para a Isabelle quando que isso nasceu? Se ela consegue localizar. Identificar. Olha, Miriam, eu acho que eu tive uma clareza em determinado momento da minha vida, depois do meu mestrado. Quando eu resolvi ingressar no doutorado, eu sabia que meu doutorado tinha que ser alguma coisa que fosse muito importante na minha vida, que fosse uma recorrência. Então, eu olhei para trás e disse o que sempre me apaixonou, o que sempre se repetiu. Né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que se ater às nossas paixões. Né? Tudo muda, mas tem alguma linha ali que segue e continua, que permanece. E essa permanência é um interesse profundo. E na minha casa, como você mesmo adiantou, minha mãe
ela foi uma artista plástica. Então eu vivi a minha infância toda rodeada de livros de história da arte, livros de imagens. Então a imagem sempre foi algo muito instigante na minha vida, né? E sobretudo a imagem da mulher, porque a mulher é a grande imagem das obras de arte, né? Ela é a grande temática. Então, o que eu queria, e aí depois eu fui entendendo assim, quais eram os meus interesses, sobretudo entender a história humana, o crescente processo de humanização e individualização da sociedade, e escolhi para isso uma figura, uma personagem que sempre esteve de alguma forma presente na minha vida, que foram as obras de arte e foram as imagens da mulher. Só que aí eu já havia feito jornalismo, ou seja, já tinha uma trajetória muito mergulhada na sociologia, não era pela via da história da arte que eu queria fazer isso, e resolvi entrar nesse caminho longo aí de pesquisa. Foram 8 anos de pesquisa. Conta um pouquinho para as pessoas que estão aqui sobre a sua pesquisa, né? Muito interessante. Eu praticamente viajei em mais de 9 países, fui atrás de todos os originais, e não são poucos, né? Minha pesquisa tem mais de 1000 imagens, que eu trabalhei muito com séries de imagens, ou seja, como que a gente tinha uma imagem, por exemplo, de Maria, e como que ela, de alguma forma, ecoou em outras imagens. Então, eu fui analisar tudo isso. E algumas imagens, por exemplo, os panfletos noticiosos das bruxas, mesmo os primeiros livros que vão retratar a ideia das bruxas, né, que na verdade é uma construção estereotípica mesmo, né, ficcional, de uma diabolização da mulher, eu fui atrás desses livros originais. Eu queria ver os livros porque eu sabia da importância de ter contato com os originais, com a cidade, com o entorno. Então eu fui muito minuciosa nesse sentido, de fazer o que na academia a gente chama de uma pesquisa original, ou seja, eu não fui olhar pelo olhar dos outros, né, eu fui tentar mesmo buscar, ver as imagens diretamente, li bastante, porque eu tinha que fazer. O que eu fiz é uma espécie, eu adoro a ideia da teia, né? Eu fui entrelaçando uma série de informações. A própria obra, o meu contato direto, minhas impressões, isso foi muito bom, Miriam, porque me tirou muito vício de olhar. Ou seja, né? Todas as pesquisas de história da imagem da mulher, que foram as minhas fontes, me diziam coisas que eu comecei a ver coisas distintas no contato direto. Isso foi muito importante para eu sair de certas estereotipias, principalmente a ideia de que a mulher, pelo fato dela não ter se autorrepresentado, ela só vai se autorrepresentar no século XVI e XVII, né, que são as pintoras, como se elas não tivessem tido poder antes disso. E eu vou observar que não, como que as imagens já traziam ambiguidades, como que aquilo que a gente sempre chamou de misoginia, que é o ódio em relação às mulheres, ou seja, o fato dos homens dominarem as representações e construírem imagens das mulheres, que isso implicaria numa sujeição e numa diminuição da mulher, né, no sentido dela ser vista como um ser inferior. Eu vi coisas diferentes. Parece vi que havia esse é um dos pontos altos do seu trabalho, né, pelo que eu li. Essa é uma grande contribuição que você traz, né? Um outro olhar, uma outra perspectiva, muito interessante. Que eu vou trazendo essas subversões femininas, né? Como que as mulheres sempre. Então não foi com o feminismo no século XX que as mulheres começaram a lutar por autodeterminação. Sempre houveram frestas na história. Então eu costumo dizer que a história não é bem como a gente contou, né? O que eu faço é pegar essas estereotipias que parecem que vão subordinar a mulher, quando se aproxima elas da realidade, ou seja, você puxa da idealização do padrão e vai ver como isso funciona na prática, você vê que na prática as coisas não funcionam bem assim, ou seja, as mulheres não cabem dentro desses estereótipos, elas subvertem, elas usam, elas são extremamente astutas durante a história. Então foram essas astúcias, essas subversões, esses usos, o que de fato me intrigou. Então minha pesquisa é cheia dessas pimentas assim da história, né, mostrando como que as mulheres foram geniais, assim, notáveis, sempre, desde sempre. Tem alguma dessas frestas que te chama mais atenção? A que me chamou mais atenção, engraçado, estou até revisando ela agora, porque eu resolvi, livro nunca acaba, né? Então eu cheguei no momento de falar das cortesãs italianas e elas são impressionantes, porque são as primeiras mulheres a entrar na modernidade. As cortesãs e as prostitutas. Então é um revés da história, assim, muito interessante, porque a gente vai pensar, eu estou falando de cortesãs e prostitutas que estão vivendo aí
sobre o imaginário de Maria, ou seja, da ideia da castidade, da virgindade, e como que aquelas mulheres que são as mais marginais das marginais, ou seja, as prostitutas, como que elas voltam para o seio da sociedade. Aí eu tô até incluindo Madame de Pompadour, que eu não tinha analisado ela, a história dela é genial, como que ela vai ser a primeira-ministra praticamente, né? Ela manda no Luís XV, ele não tinha lá tantos interesses, e ela era a grande primeira-ministra, uma mulher que ganha uma força, um poder político impressionante, que nenhuma mulher havia tido, né? E ao mesmo tempo explorava a beleza. Então, como que elas vão fazer um jogo, um uso, apesar de que ela não era propriamente uma cortesã, ela era uma burguesa rica que faz uma passagem que ninguém tinha feito, né? Para inserir-se na nobreza, em Versalhes, etc. Então é bem interessante. Assim, mas são várias mulheres, Miriam. Acho que não seria empobrecer, escolher uma. Assim, a gente tem até as freiras possessas, que também são mulheres fascinantes, as próprias bruxas, que se chamam bruxas, nada mais eram do que as médicas dos pobres, as primeiras mulheres a tentarem uma profissão, a serem reconhecidas por salvarem vidas, né? E como que elas vão ser perseguidas, ou seja, a história das mulheres é uma luta de disputas por reconhecimento e poder. E é muito mais uma história de mulheres que tiveram poder e que incomodaram do que mulheres que foram pacificadas e que viveram até um controle sexual. Na verdade, o que você vê é um conjunto de subversões. Eu trabalho, até falando um pouquinho das cortesãs e de Maria, eu trabalho com algumas imagens muito interessantes, que são imagens pornográficas também. Então, eu vou mostrando esses contrapontos, assim, enquanto circulava, que é uma imagem que vai ser muito importante, a ideia da castidade, da pureza e de Maria, como que veladamente as mulheres eram grandes consumidoras de imagens pornográficas, né, as famosas figuras do Aretino. Então, essas ambiguidades, esses paradoxos, esses desencaixes aí, o tema da minha pesquisa, na verdade, né? Rever a história por um outro ângulo, por algumas brechas, por onde se dá, de fato, o espaço da liberdade e da emancipação feminina. Eu achei interessante nas matérias que eu li, né, matérias nas quais você foi entrevistada, que você fala que, muito além da mulher ser vista assim, de uma maneira marginalizada ou como vítima, ela era objeto assim do fascínio dos homens e ela era temida, não é? Eu achei esse ponto muito interessante. Acho que isso aí daria uma conversa, porque esse ponto aí interessa muito a psicanálise. Muito legal esse. Até as mulheres na fogueira, né? Eu vou observar, até posso mostrar uma imagenzinha aí para vocês verem das bruxas, né? Os primeiros panfletos. Essa ideia de uma mulher nua, né, ao mesmo tempo muito atraente. As bruxas, a gente tem o imaginário das bruxas como mulheres mais velhas, mas elas foram representadas como mulheres atraentes e jovens por muito tempo. Só no finalzinho do 16 e 17 que há uma associação entre a velhice e as bruxas, mas do contrário eram jovens, assim, mulheres muito... que a ideia era de que elas produziam um sentimento que eu não podia controlar. Então, a ideia da poção mágica das bruxas, que elas produziam a paixão, nada mais era do que os sentimentos contraditórios que até hoje nós produzimos, que não controlamos, né? E que foi de alguma... continuamos sendo temidas, a Thaís até escreveu isso, né? Porque a mulher tem esse lugar, não é? Aqui, ó. Olha que interessante. Olha como essas imagens são muito eróticas. Olha essa imagem das bruxas do Hans Baldwin Green, que é considerado o pai das bruxas. Essa série dele, né, na verdade. Então você vê uma mulher extremamente atraente, em que você não percebe absolutamente um ódio, né? Tem uma marcação aí de um certo fascínio. Tem depoimentos mesmo, até de padres, falando que eles tinham muita curiosidade em ver essas maravilhas, as mulheres voando em vassouras, ou seja, né, esse imaginário de que elas tinham algum poder além do normal, né? E, na verdade, eram muito normais, não tem nada de sobrenatural. O sobrenatural foi essa construção mesmo, né? E foram 3 livros. Você escreveu 3 livros. Qual deles que te empolgou mais? Ou não teve isso? Nossa! Que difícil, Miriam, essa pergunta. Olha, é engraçado. Cada pessoa gosta... A Lilia Schwartz escreve, até vou fazer uma live com ela quinta-feira agora, a historiadora. Ela escreve a orelha do livro 1. Essa live. Quinta-feira, 8 horas.
18 horas também. E a Lili escreve a do 1, ela foi minha professora, é uma pessoa que tem muito carinho por ela, e ela gosta do livro 1. Ela fala que o melhor livro, mais bem amarrado, mais bem feito, para ela é o 1. Maria Arminda gosta do 2. Eu também tenho uma pontinha minha pro 2, sabe? De Maria e Maria Madalena. Quem é Maria Arminda? Explica pro pessoal. Maria Arminda é a diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP atualmente, o que é muito interessante, né? Uma das poucas mulheres que atingiu cargos muito altos na USP. E eu tive a alegria dela ter sido minha orientadora. Hoje uma grande amiga, inclusive a gente fez uma live também para falar do livro 2. Então, a Arminda o preferido da Arminda, e também, por um lado, uma pontinha do meu, eu fico entre 1 e o 2. Eu acho, tem um momento aqui do 2, que é quando eu estou tratando de Maria Madalena. Acho Maria Madalena uma imagem muito emblemática da modernidade, né? Por Dessa quê? passagem. Porque ela vai justo concretizar uma humanização e uma individualização, que esse é o grande... O grande desenho da minha pesquisa é esse, Miriam. É eu mostrar como que as mulheres foram deixando aos poucos de serem diabolizadas, né, bruxas tupinambás, e depois como que elas vão sendo humanizadas, sendo consideradas como pessoas comuns de carne e osso e com alma, e que pudessem ser consideradas, até a gente chegar numa individualização. E a Maria Madalena, ela é exatamente essa ponte para a modernidade. Ela é aquela mulher que consegue, porque quando eu estou trabalhando esse livro, eu estou trabalhando a imagem de Maria, mostrando como Maria sai do trono e vai se humanizando gradualmente, vai se tornando humilde, a Maria amamentando o menino Jesus, ela se torna negra na América, ou seja, uma imagem que cumpre 1000 funções sociais, políticas, religiosas, mas ela não consegue cumprir a função de se identificar com as mulheres no campo da sexualidade. Ela podia ser tudo, né? Então a virgindade era uma questão inegociável na construção do imaginário de Maria. E Maria Madalena vai chegar exatamente num contexto, não sem razão, ela chega no contexto da reforma e da contra-reforma, ou seja, de uma igreja já muito maculada por seus escândalos sexuais, papas que tiveram vários filhos, escândalos financeiros, e que a própria igreja tinha que encontrar um outro caminho não tão maculado, porque a imagem de Maria foi a própria imagem da igreja, do poder da igreja, para ela se reinventar. E a imagem de Maria Madalena vai ser um pouco essa reinvenção, e ela vai dar um sentimento social muito bonito, que é a possibilidade de pecar, mas do pecado não ser uma condenação em absoluto, ou seja, sermos humanos, né? Ou seja, pessoas que erram e que podem se perdoar e se auto-perdoar. Então ela vai representar esse momento de autorreflexão. É muito bonito, tem uma sequência da Maria Madalena no deserto. Deixa eu mostrar para vocês, né? Que a gente vê aí uma mulher num ambiente absolutamente isolada no deserto, junto com o evangelho, fazendo uma reflexão. Em alguns momentos a gente tem um rosto dela assim, muito angustiado, junto à caveira, né, refletindo sobre a vida e a morte, e já uma mulher que já é uma mulher, que a gente já se identifica com ela, ou seja, uma mulher que tem uma sexualidade, que tem erros, e que vai gradualmente se secularizando, ou seja, perdendo essas ancoragens religiosas, né, que estavam muito ligadas, e vai de alguma forma se humanizando até a gente chegar na imagem, que é a imagem considerada o marco da modernidade, que é a Olimpiada Imanê, que é a prostituta absolutamente indiferente, ou seja, é uma mulher já à mercê de todos os dramas humanos, né, sem nenhuma salvaguarda religiosa mais, né. Essa é considerada um marco na pintura, e eu acho que não só é do Eduardo Manet, o quadro, mas o tema eu acho que ele é muito ousado, porque, como eu disse, as prostitutas vão ser quase um símbolo da modernidade, né? Um símbolo dessas relações de trocas de dinheiro e de como a gente vai lidar com o corpo de uma maneira muito mais pedestre agora, humana. Né? Isabelle, você cunha um termo, né? Humano-individuação. Como é que é? Humano-individuação. Individuanismo, é quase um trava-língua. Individuanismo. Individuanismo, que é exatamente a síntese desses dois processos. Eu costumo dizer que se eu tivesse que resumir, minha pesquisa faz 2 caminhos. Primeiro eu mostro como que as mulheres lutaram para se humanizar,
deixar de serem bruxas, saírem lá da boca do inferno e deixarem de serem santas, porque toda idealização é também uma forma de desumanização. Isso é Sim, muito sim, importante sim. ser dito, Sim. né? Então, e até hoje a gente vive de novas formas, por novas roupagens, algumas idealizações, né? Alguns padrões irreais, como na moda, as top models, ou seja, ainda há, né, a magreza, a gente, como se diz, é um padrão evidentemente já muito humanizado, muito secularizado, muito já inserido na sociedade de consumo, na sociedade contemporânea, mas ele não deixa de ser um padrão também irreal. Então eu falo que uma das grandes lutas nossas para a gente mudar o mundo e estar no mundo é estarmos no mundo como seres humanos, né? Deixarmos esses dois lugares desumanos, idealizados ou diabolizados. Então essa é a passagem que eu faço entre o livro 1 e 2, e aí quando eu chego no 3 eu começo a mostrar a crescente individualização, ou seja, como que as stars de Hollywood vão já começar a quebrar com as estereotipias. E é muito interessante, Miriam, nesse livro, que eu trabalho muito com a ideia da psicanálise, da psicologia. Ah, é? Como que a partir muito, porque os próprios filmes de Hollywood vão beber dessa água, ou seja, como que eles vão começar a compor personagens femininos extremamente complexos, mostrando, inclusive, trazendo o terapeuta para dentro dos filmes. Tem uns filmes maravilhosos da Bette Davis, que chama A Vaidosa, Ah, em preciso que ela... assistir. Você tem que assistir esse. Aonde que eu encontro Olha, esse filme? Onde que esse nós filme... encontramos? Dá para encontrar ele. Eu consegui comprar esse filme, o DVD, né? Ah, tá. Pela internet é possível. É um filme de 1944. Tem vários filmes da Bette Davis em que tem a presença de um psicólogo ou de um psicanalista. Olha que interessante, né? Já para Interessante. mostrar esse processo de composição de uma personagem muito complexa, ou então até para explicar. Por exemplo, olha que interessante, tem um outro filme da Bette Davis que chama A Estranha Passageira, que é de 1942, em que ela representa uma mulher feia, cheia de constrangimentos, muito vinculada à mãe, e aí ela passa por um processo terapêutico, e aí o terapeuta sugere que ela faça uma viagem. E ela viaja, inclusive ela vai, nesse navio, passa pelo Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? O filme, ela transita por aqui, a Bette Davis. E ela faz uma grande mudança. Então, vinculando a ruptura desses constrangimentos familiares com a emergência da Star. Ou seja, não são mulheres que têm uma aparência por si bonitas. Todo o filme da Star é um filme de uma conquista dessa aparência. E uma conquista que está vinculada a uma conquista de uma personalidade fora do comum, do seu encontro consigo mesmo, e muitas vezes esse encontro se dá na ruptura com relações familiares tóxicas e etc. É bem interessante, assim, né? Porque a própria psicologia já começa, né, a partir dos anos 20, principalmente nos filmes dos anos 40, é muito marcante a presença dos psicanalistas, e vão indicar essa composição da própria, olha que interessante, da própria personalidade contemporânea, né, em que a gente vai sair de uma composição do eu ligada ao exterior, ou seja, a religião, e a gente vai começar a construir uma composição muito mais psicologizante da vida, né, de uma busca da sua própria autoimagem, e como que essa busca da autoimagem vai coincidir com certo encontro do eu consigo, né, dessa busca por si mesmo. Então essas são mulheres que vão, cada qual, representar uma personalidade fora do comum, e vão ser mulheres absolutamente importantes para a composição, inclusive, Miriam, de lugares que não estavam dados para as mulheres até então. Né? Então, por exemplo, o divórcio. Né? O divórcio não era até então legitimado socialmente. Né? Então, a mulher começou a poder se casar no final do 18, 19, escolhendo parceiro afetivo. Essa, para mim, foi a primeira grande revolução sexual, né? Acontece durante o período da Revolução Francesa, depois, né, em que as mulheres passam a ter o direito de escolher o parceiro. Então, costumo dizer que esse foi o primeiro passo, só que, no entanto, elas não têm o direito de se divorciar. Né? Ou seja, o divórcio ainda continua sendo um tabu social. E aí que a gente vai ter aquelas imagens, eu até trabalho com algumas delas, né, daquelas mulheres românticas burguesas dentro do espaço do lar, lendo seus romances, né?
muito melancólicas. Então, é um espaço em que a gente tem já a ideia de uma família burguesa, mas mesmo essa família burguesa parece não compensar esse lugar. Olha que interessante, deixa eu mostrar para vocês que eu adoro pensar a partir das imagens, né? Então, aqui a gente está vendo quadros da Berthe Morisot, que foi uma das primeiras pintoras impressionistas. A gente vê aí mãe e filha, sempre a mulher sem o marido, né, no espaço doméstico, cuidando dos filhos, mas também muito melancólica, ou seja, é como se a paixão ela pudesse escolher, mas se ela se esvazia, aquilo vira um aprisionamento dentro de casa, né? Então isso foi um grande drama das mulheres durante um período muito, muito grande. E as stars de Hollywood vão representar dentro e fora das telas a possibilidade do divórcio. Essa é uma confusão interessante, que inclusive diz um pouco de hoje, Miriam, né? Entre o público e o privado. Da gente começar a misturar o público com o privado. Né? Então, as stars de Hollywood, o que elas fazem? O que a gente chama de star system, né? Elas vão representar dentro e fora das telas uma personalidade. Elas vão criar uma personalidade, vão inventar. Então, as revistas vão trazer as fofocas, a vida, ou seja, nós vamos começar a nos interessar pela vida de alguém que a gente conhece virtualmente. Então, o início da ideia das influências, das redes sociais, nasce em grande medida com essas stars de Hollywood, né? A primeira delas é a Mary Pickford, tem até aqui, olha que interessante, tem as revistas, a Photoplay, que era uma revista muito importante na época, que trazia ela e, na época, o marido. Inclusive, a revista vai começar a delatar os maus tratos que ela supostamente sofria desse marido, e as pessoas ficam contra ela, contra ele, porque ela era a queridinha da América, e isso vai dar uma força para ela, olha que interessante, uma força virtual do público, para que ela tomasse coragem de romper com ele. Ela rompe e se casa outra vez. Olha que interessante, né? Como que ela vai... porque a gente sempre vê o lado negativo da fofoca, das revistas, né? Mas como que ela é o início da gente começar a se importar com a vida dos outros, com a dor, né, e com o sucesso, com as possibilidades dos outros. Então, as stars que vão iniciar esse processo e que está em curso até hoje. Ainda que, em grande medida, essas vidas também tenham sido um pouco inventadas. As de hoje também, né? Algumas vidas virtuais que parecem... né? Muitas. Eu falo, mais natural hoje é a pose, viu, Miriam? Porque tá todo mundo lá fingindo que tá super, não tá olhando para a câmera, num ambiente super natural, e tudo é o espontâneo, é a autenticidade manufaturada, porque hoje o grande ideal é o ideal da autenticidade. E ele diz muito, é um conceito que eu quero, inclusive, trabalhar, a me aprofundar nele, porque ele não deixa de ser uma estereotipia. Porque a gente acha que a gente chegou num lugar em que a gente está rompendo com essas imagens do passado, rompendo com coisas muito forjadas e artificiais, mas a gente está criando uma nova máscara que está ancorada em outros valores, né? Que são esses valores da gente ser espontâneo, da gente mostrar a nossa privacidade, a nossa intimidade, mas isso também tem um preço. Se por um lado mostrar a nossa intimidade cria uma conexão, a intimidade pode ser muito tirânica, né, no sentido dos cancelamentos que a gente tem visto hoje, né, das pessoas entrarem na vida das outras, sentirem no direito de julgarem a vida dos outros, né, e como que isso também é perigoso, né, em que medida um pouco de máscara e um pouco de distanciamento é necessário para relações civilizadas e, inclusive, menos violentas, por assim dizer, né. Então, essa agressividade com o outro também é a contraface dessa proximidade com o outro. Olha que interessante, sim, né? Sim, concordo. Muito interessante. Você percebe isso também, Miriam? Eu percebo isso também. Agora, essa questão da autenticidade, ela me intrigou, sabe? Essa é outra que dá pano para manga, né? Porque é uma palavra que a gente tem usado muito, né? Tem sido muito usada atualmente, não é? A autenticidade não é igual à espontaneidade. Eu acho que a gente tem que começar a distinguir. A gente está dentro de um ideal autêntico, né? De que nós temos que ser fiéis a nós mesmos e nos apresentarmos tal como nós somos, né? Então a autenticidade tem um certo pacto consigo e também um pacto com os outros, ou seja, né? Eu não posso defraudar os outros. Então
E todo pacto consigo é um pouco um pacto com os outros. Não existe uma imagem de nós mesmos que não. Nós somos seres absolutamente sociais. Então, isso é natural, né? O que muitas vezes as pessoas entendem como uma vaidade das redes, né? Das pessoas buscarem a sua própria imagem, sua confirmação da sua imagem pelos outros ou pela sua própria imagem, ela é muito natural e ela é humana, não nasceu com as redes sociais, ela está aí desde sempre. Nós estamos sempre lutando por ter uma imagem nesse mundo, por ter um rosto nesse mundo. E agora, como esse rosto é legitimado... Reconhecimento, né? Exatamente. Então, as lutas por reconhecimento são a base de todas as relações sociais e de toda a nossa motivação. Eu não estou falando... Porque quando a gente fala de luta de reconhecimento, as pessoas pensam muito por um viés muito estético, da beleza, mas ele também se dá por outras áreas, né? Um médico busca o reconhecimento na sua área, um acadêmico busca o reconhecimento na sua área, ou seja, todos nós, em seus lugares, em sua medida, está buscando ter um rosto nesse mundo. E esse rosto depende, sim, de que o outro te reconheça. Então é um jogo aí dialético, né? Hegeliano, por assim dizer, da gente se encontrar dependendo desse olhar do outro, porque no fundo a nossa imagem é um espelho vazio, né? A gente se constrói por uma mixagem de outras imagens, né? Então essa ideia de uma autenticidade, de um marco zero, de uma originalidade, ela não existe. Para psicanálise também não. Não existe essa verdade última. Você vai chegar lá e vai saber quem é a Isabelle. Você vai lá, digamos, fazendo análise que você vai entender tudo da sua história. Não existe essa verdade última. A gente vive e fica administrando essa verdade. Claro que tem como você atravessar e é importante que você atravesse, mas é interessante pensar assim, né? Agora, você estava falando do Hegel, eu estava pensando no senhor, o escravo, as pessoas ficam... Eu estou pensando agora no meu trabalho, sabe? Eu justo estava lendo ele esses dias, está até por aqui o livro, Fenomenologia do Espírito. Assim. Pois é, um livro que eu li há tantos anos, porque o Lacan trabalha muito Hegel, Heidegger, etc., e outros filósofos, mas, enfim, eu estava pensando sobre esse reconhecimento tão necessário, né, para a nossa humanização. Então, se o sujeito lá é um acadêmico, ele quer ser reconhecido pelas pesquisas, mas eu fico, mas assim, nem sempre as pessoas reconhecem o que elas, digamos, a produção. Elas não reconhecem, por exemplo, a produção teórica, o trabalho. E aí a coisa resvala muitas vezes para a estética, entende? Essa é uma questão que os psicanalistas lidam o dia todo na clínica. É um reconhecimento, vamos dizer, uma pessoa que tem uma pesquisa incrível, mas ela não consegue se dar conta desse valor. E aí nós já vamos para uma outra seara, as causas inconscientes disso. Mas o que eu estou querendo trazer é que muitas vezes essa busca vai para a questão da aparência pura e simplesmente, sabe? E aí vira essa coisa meio vazia, né? Das pessoas. É interessante, até essa história do selfie, ela me intriga demais. Eu quero muito analisá-lo com calma. Essa necessidade das pessoas o tempo todo de se registrarem, tentarem capturar através da imagem algo que é fugidio. Então, acho que esse narcisismo diz muito mais de sujeitos enfraquecidos, ou seja, que não conseguem se enxergar, do que propriamente sujeitos que se auto-vangloriam o tempo todo. Não é? Então, eu acho que o self ele é fascinante porque ele diz desse eu fragilizado, desse eu incerto, instável, que eu preciso o tempo todo congelar, confirmar e tentar capturar. Né? Então, como que a imagem, ela sem essa substância, né, desse entendimento nosso em outros lugares, e essa substância desse entendimento nosso nos outros, porque no final das contas, né, as nossas relações afetivas, o outro é o nosso espelhamento. Então, nós só conseguimos nos ver quando nós somos, de certa forma, amados, né? Então, nós estamos buscando, essa busca de reconhecimento é uma busca de conexão, né? Dessa conexão social. Então, não tê-la é muito dramático, né? Então, é quando a pessoa começa a perder a sua própria face
é quando ela começa a se desconectar dos outros, né? Então, essa dependência, ela é muito interessante, né? Então, por isso que tem uma frase do Rousseau muito bonita que ele diz assim, não há felicidade sem os outros. Então, como que por isso que a felicidade é um sentimento tão difícil de ser algo, e ele é tão difícil de ser algo estável, contínuo, que a gente tem um controle sobre ele. Por que a gente não tem controle sobre ele? Porque a gente tem controle sobre os outros, né? Sobre as nossas relações com os outros. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter relações saudáveis, né? Que de alguma forma nos sustentem, que a gente consiga se ver, né? Nessas relações. Você ia falar, Miriam, desculpa, eu te cortei. Não vou ficar falando, não, que a ideia aqui é que você viesse, né? Trazer as suas questões. Mas eu penso que essa relação com o outro tão necessária e fundamental, né? A gente se forma na relação com o outro, é especular, etc. Mas o que a gente... Quando eu falo a gente, eu e colegas que, né, da área psi, o que a gente observa é que esse mundo, essa proliferação de imagens nas quais a gente está imiscuído hoje, atualmente, ela é também uma armadilha. Porque a gente se encontra e se conhece pelo outro, mas muitas vezes a gente fica agarrado a esse outro, não é? E eu penso que a armadilha, a rede social é um desses exemplos da armadilha, dessas armadilhas. Então, a gente fica muito preso aí no que o outro conta, no que o outro faz, porque é muito sedutor. E, ao mesmo tempo, é muito doloroso, porque a gente voltar essa pergunta para nós mesmos, é muito, tipo, quem eu sou? Quem eu sou nesse mundo? Então, é melhor que eu trate o meu mal-estar, o mal-estar humano, né, peculiar a cada um de nós, é melhor que eu resolva olhando a foto do outro, vendo a vida do outro. Eu fico fantasiando, porque a questão é essa. Tem a fantasia de quem cria aquela imagem, mas tem a fantasia de quem vê, quem observa aquela imagem. Aí eu fico me nutrindo com as histórias e com a vida do outro. Então, esse mundo imagético, ele é muito... Ele traz muitas questões para nós, né? E o que eu queria dizer é que, mais do que nunca, os consultórios dos psiquiatras, dos psicanalistas estão lotados. Porque quanto mais a gente vive esse mundo da imagem, imagem pela imagem, mais as pessoas estão adoecidas do ponto de vista psíquico. E vão adoecer cada vez mais. Né? E aí já tem uma pesquisa aí antiga que diz que nos anos 2020 a depressão vai ser a doença que mais vai acometer o ser humano, e vai mesmo. E eu acredito que essa questão, que a imagem, esse mundo tão... Quando eu falo imagem, eu estou falando da aparência, eu não estou falando de uma forma muito correta. Essa aparência pela aparência, ela está adoecendo as pessoas. Mas eu acho que a gente nem deve entrar nisso, porque o mais legal é a gente escutar o que você tem a dizer. Não, mas eu acho fantástico isso que você está dizendo, Miriam, que eu acho, e é fundamental que a gente diga, porque até a minha pesquisa, para a gente se compreender um pouco no mundo, no final das contas, a gente está sempre buscando toda a nossa trajetória para a gente tentar buscar o nosso rosto nesse mundo. E talvez as pessoas estão buscando no lugar errado, ou então tentando se confirmar. E isso também é interessante. Quando eu estou falando que nós dependemos dos outros, também é importante a gente saber escolher quais outros a gente está dependendo deles, né? Eu acho que a qualidade das relações, as pessoas que você elege para serem pessoas que de fato te conhecem e que de fato vão trazer uma empatia, né, e não te gerar vergonha, porque hoje é uma luta, essa luta até dessas guerras culturais, ela passa muito para a gente envergonhar os outros. Então, da gente se expor e envergonhar o outro. Então, é muito importante a gente poder fazer o caminho contrário. Né? Eu costumo dizer que a teia social, você joga a linha para o outro, ora para atrapá-lo, para fazer uma armadilha, ora também para a gente fazer esse processo de empatia, da gente sustentar o outro nas suas dores. Então, quem nos sustenta nas nossas dores, quem nos sustenta nos nossos dramas são os outros. Inclusive, outros que a gente não conhece. Eu, por exemplo, tenho vivido uma experiência fascinante agora com o Instagram,
que eu nunca imaginei que eu iria viver, que eu sempre fui uma professora, eu sempre me encontrei como professora em sala de aula na minha relação com os meus alunos direto. E nunca imaginei que eu pudesse viver isso outra vez de uma forma virtual através dos meus leitores. Então, hoje, Miriam, eu tenho feedback, eu tenho uma relação, um carinho, um reconhecimento que, em grande medida, alimentam o meu trabalho. Me dão vontade de escrever mais, me dá vontade de fazer essa pesquisa, porque a pesquisa, vocês imaginam, eu passei 8 anos e tenho uma coisa muito solitária, ainda que absolutamente apaixonada. Eu consigo passar desde 6 horas da manhã até meia-noite. Meu marido que tinha que vir me buscar para dormir, assim, meia-noite, olhe lá, eu ia mais estudando, porque eu sou fascinada pelo conhecimento. Mas é muito importante essa alimentação do seu trabalho, quando alguém lê o seu livro, quando alguém te dá um retorno do que você fez, eu tenho vivido isso hoje. Então, se tem um lado negro, tem um lado muito ruim das redes, né? Essa intromissão na vida. Até a gente fica medindo, a gente vai aprendendo, né? Eu mesma, às vezes, me exponho demais, me arrependo, volto. Então, tem um aprendizado também de qualquer medida do que você entrega, de qualquer relação que você estabelece. Então, acho que a gente também aprende muito com essas relações. E elas, agora, em tempos de pandemia, elas nos sustentam também muito psicologicamente. Então, né, nos fazem seguir, porque tem dias que são difíceis, né? Nesse isolamento, diante de tantas incertezas, né? A gente fica... a gente não é, né? A gente tem momentos ruins. E às vezes, Miriam, eu recebo uma mensagem de um leitor, recebo um stories, um comentário, aquilo me reaquece, né? Me reanima. Então, eu acho que hoje tem sido fonte de grande entusiasmo para mim e de grande compreensão de um outro lugar como escritora, que eu não havia vivido ainda, né? Sempre fui professora. Então, agora eu estou conseguindo de alguma forma, me encontrar num outro lugar que está sendo muito, muito, muito interessante para mim. Que ótimo. Ó, eu não tô parando para ler alguns comentários, mas tem pessoas incríveis aqui, várias colegas, amigas de várias áreas. Deixa eu dar uma olhada. Duas pessoas falaram se você podia falar da Dona Beija. Eu não trabalho com a Dona Beija, né? Porque, assim, é importante dizer isso. Muita gente me pergunta, Joana d'Arc, Dona Beija, tarará. E a gente tem mulheres fascinantes. É evidente que eu toco em algumas, mas eu trabalho com grandes estereotipias, né? Então, são grandes imaginários. E é claro que algumas mulheres cabem nesses imaginários. A Dona Beija seria uma cortesã e exatamente uma mulher que ganha muito poder. Em Minas, ela até conquista uma parte do território, acho que é do Espírito Santo, ela negocia esse território. Então, é uma mulher que tem uma grande liberdade também, mais ou menos nesse lugar que eu estava dizendo ali, né? Das prostitutas que vão voltar para a sociedade, se enobrecer, se enriquecer e ter uma liberdade, inclusive sexual, política, né? Que não havia naquele período, ou seja, são as primeiras, quando eu falo que são as primeiras a entrar na modernidade, entenda-se, modernidade com uma possibilidade de ascensão social, de mobilidade, né? Porque até então a gente vivia em sociedades de castas muito rígidas. Você nascia num grupo, se você era camponês, você morreria com camponês. Se você nascia nobre, nobre, burguês, burguês. Então não havia uma possibilidade de você mudar de posição social. E quem vai inaugurar isso são as cortesãs, são as primeiras a terem ascensão, antes dos homens, inclusive, né? Então, acho que isso é fascinante olhar. A mulher, gente, até uma coisa assim que eu fui me dar conta no final da pesquisa, ela é a figura mais modernizante da história. Ela que vai romper com a ideia de família tradicional. Quando a mulher legitima o divórcio, ela reorganiza toda a sociedade. E até hoje a gente está reorganizando a sociedade. Quando a mulher diz que não é natural alguns papéis que foram construídos socialmente, né, que é o que o feminismo vai fazer em grande medida, a gente também reposiciona o próprio lugar do homem. A ideia de virilidade passa a ser revisada, né, quando ela não é mais necessária. A ideia de força, de heroísmo, ou seja, a gente liberta os homens também de muitos lugares, né? Então, é interessante porque a gente fica vendo muito por esse lado da mulher, como se a mulher tivesse lutando, por isso que eu prefiro dizer que eu sou uma individualista mais do que uma feminista, mas eu acho o feminismo fascinante no sentido de desnaturalizar os lugares e, de alguma forma, rearranjar todo mundo, inclusive as crianças, né? A gente vai flexibilizar as possibilidades, isso é maravilhoso.
É a mulher que vai legitimar o projeto autobiográfico, não só para ela, não para todo mundo. Ou seja, a possibilidade de a gente governar a nossa própria vida, da gente não ser governado por uma igreja, para a gente não ser, o nosso casamento não ser decidido por um terceiro, para a nossa profissão ser uma possibilidade absolutamente ampla, se eu quero fazer medicina, se eu quero fazer qualquer coisa, quero pilotar um avião, ou seja, não há distinção, né, cognitiva. Até hoje não foi provado, né, todas as pesquisas, ao contrário, mostram que a mulher, naquele teste do QI, ela foi até superior ao homem em um ponto só, mas foi. Ou seja, mostrando que a diferença era educacional. E mulheres já diziam isso desde o século XIV. Tem um livro fascinante que eu sugiro todos, da Christine de Pizan, vou até pegar ele aqui, peraí. Aqui, ó. Eu vou mostrar a imagem dela. Olha que interessante, a gente está falando do livro do século XIV, que chama Cidade das Damas, que é da Christine de Pizan, que é uma mulher que vai reunir num livro um conjunto de mulheres fascinantes para dizer que a única diferença entre os homens e as mulheres era a educação. Ela é uma mulher que foi formada, o pai dela que incentiva, isso também é outro dado interessante. O pai dela incentiva o estudo e ela, com essa formação, cria uma espécie de uma cidade imaginária das mulheres, e cada mulher seria um tijolo, e ela vai armando a sua guarida, né, a sua fortaleza, citando várias mulheres da história, desde rainhas, que foram grandes rainhas, mulheres da mitologia, ou seja, ela faz uma mistura entre ficção e realidade, as santas, e aí ela compõe a sua própria Cidade das Mulheres. E ela já dizia isso, então isso, olha que interessante, né, falando isso já no século XIV. Muito interessante. Ô, Isabelle, várias pessoas estão falando aqui que live maravilhosa. Nossa, Isabelle, incrível. Pega mais eu falei, vocês acham que eu ia convidar alguém que fosse maravilhosa? Eu falei, ela é maravilhosa mesmo. Ai, gente, obrigada. Delícia! É isso que eu falo, que me estimula sempre a continuar produzindo. Ó, já que eu estou na onda dos livros, tem 2 livros maravilhosos. Eu posso recomendar mais um para vocês? Que essa é uma inglesa, esse livro já é de 1792, que é a Mary Wollstonecraft, que ela vai publicar um livro dizendo mais ou menos a mesma coisa. É fascinante, é divertidíssimo esse livro, porque ela é muito, como que eu vou dizer, ela tem uma ironia muito sarcástica, assim, dizendo as diferenças entre os homens e as mulheres, questionando de uma maneira muito inteligente, né? Já um livro aí durante a Revolução Francesa e tal, né, em que as mulheres, inclusive, não tiveram muito lugar. Então, 2 livros aí fascinantes aí, um século XIV e o outro já do século XVIII. Nossa, ótimas dicas. Tem um comentário aqui do Eduardo que eu acho que eu vou ler. Eu vou ler porque eu acredito que você pode contribuir. Muito interessante. O Eduardo disse assim, Isabelle, como consultor de imagem, professor e vivendo num universo predominantemente feminino, sinto muito mais preconceitos na mulher do que no homem. Olha, tanto é que é uma das coisas que eu falo no meu livro, né? Tem até um panfleto, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu acho ele emblemático. Se eu vou encontrar. Sério que eu dou uma sorte. Aqui, achei. Nossa, eu dou uma sorte, Miriam. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem uma fogueira, né, sendo acesa aí para as bruxas. E no cantinho, quem está acendendo a fogueira é uma mulher. Quem está ajudando a acender a fogueira é uma mulher. Né, para desmistificar a ideia de que a fogueira das bruxas, a Inquisição, foi absolutamente uma perseguição dos homens em relação às mulheres, né? Que as próprias mulheres se perseguiam, se delatavam, né? Então, acho que isso aí é uma questão forte. Inclusive, eu acho que hoje a gente vive um momento muito interessante de tentar combater isso, porque é uma cultura também de colocar as mulheres umas contra as outras, né? Uhum. Isso também foi construído. A própria ideia da pedagogia da boa esposa, que eu trabalho com ela um pouco no livro 2, né? É um pouco para mostrar que essa ideia de um núcleo familiar muito fechado em si mesmo é ter a mulher, o marido contra todos os outros. Então, isso foi fundamental para construir essa disputa das mulheres pelo casamento, quando o casamento é a questão central, né? Ou seja, a mulher não vai pensar em outras possibilidades como trabalho, como outros tipos de competições e tal, como que a outra passa a ser uma rival, né? Então, hoje há uma desconstrução, inclusive, disso. Eu acho que um dos grandes méritos até do
feminismo contemporâneo, é exatamente a ideia da sororidade, ou seja, da gente reaprender a reencontrar na outra um ponto de apoio, né, mais do que um ponto de conflito. Então, isso aí é um grande legado e demora, gente, é difícil. Eu falo, a gente tem que lutar contra séculos que estão, de alguma forma, repercutem e ecoam em nós mesmos, em cada um de nós. Né? Mas eu acho que a consciência disso é interessante. Várias pessoas querendo saber onde que elas compram o livro, elas podem comprar no seu site, não é isso? Isso, eu vendo os três... o meu site é meu nome, com 2 L's e E, www.isabelianchieta.com e aí /loja. E lá eu vendo os livros para vocês. São os Quem 3 tiver aí, alguma né? dúvida e não conseguir encontrar, me chama no direct que eu mando o site o da link Isabelle. do site. Tá? Ele também está na bio. Que a Isabelle faz até bilhetinho para... É toda delicada, toda chique. Ela manda bilhetinho para quem compra os livros dela. Faço com todo carinho. Miriam, eu selo os livros, selo as cartinhas, escrevo manualmente, porque é uma das formas de eu agradecer a delicadeza do interesse das pessoas também. Faço questão. Nossa, eu que tenho que agradecer. Eu acho que já está chegando o final. Tá, já. Faltam Que uns pena. 3 minutos. Foi muito bacana, Isabelle. Sim, você também tem curti muito a contribuir. Daria assim, para a gente fazer assim, umas 1000 lives, né? E a gente não ia se cansar de te escutar. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que nós temos legal. uns minutinhos. Tem uma pessoa perguntando se tem entrega para fora do Brasil. Não, para fora, infelizmente, o frete não compensa, fica muito caro, né? Apesar de que a Amazon estava vendendo, mas eu acho que para fora também não. Acho que a Amazon, inclusive, acho que acabou de esgotar lá eles tinham alguns boxes, alguns livros, esgotou. Agora, praticamente, eu que tenho os livros, assim, né? As outras fontes já praticamente já não tem mais. Eu queria dizer para os colegas que estão aí, amigos, quem quiser escutar mais a Isabelle, tem umas lives no IG dela que estão salvas. Conversas dela com outros profissionais, alguns da área, né? Outros sociólogos muito conhecidos. Eu acho que isso Quinta agora eu tenho essa, né? Quinta tem essa com a Lília Schwartz, que vai ser muito legal. A gente vai falar das bruxas. Não percam. Melhor programa da semana. Live quintas, 18 horas, com a Isabelle Schwartz. Delícia. Isabelle, você queria deixar mais alguma mensagem para as pessoas, alguma outra sugestão assim, de leitura? Ou eu acho que quase todas as pessoas que estão aqui, de uma maneira ou de outra, lidam com o campo da imagem, assim, de uma maneira ou de outra. Aqui tem consultores de imagem, tem estilistas, tem psicanalistas, tem filósofos, tem várias pessoas que eu conheço aqui, tem médicos. Que barato. Legal. Assim, alguma sugestão, porque essa pesquisa é maravilhosa. Que bom. E de fato, eu tento fazer uma sociologia da imagem, o que não é muito comum, né? Então as pessoas ou vão para o campo da história da arte, ou vão muito para o campo da história da mulher, mas entender a centralidade da imagem, que a imagem é uma arma simbólica de construir os nossos lugares, né? Ela cria esses padrões e a gente está o tempo inteiro tentando se adequar. E eu vou mostrar como que essa adequação ela não existe, né, por completo, assim, né? Então a minha pesquisa é um pouco para mostrar, por isso que é interessante pela sociologia da imagem, né? Eu vou mostrando em que medida a gente vai subvertendo os padrões nos usos, né? Então é fascinante. Isabelle, só mais uma pergunta. A Sandra, psicanalista, está pedindo para você indicar. Você falou do Cidade das Damas e um outro livro. Qual que é o outro? Tá. Ele se chama, esse aqui, ó. Dos Direitos das Mulheres, Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Tá? Que é um livro de 1792, exatamente. Mas ele já está disponível, ele é da Edipro, da editora. Vocês conseguem comprá-lo pela internet. É fascinante, fascinante. Para mim, ela questiona o Rousseau, questiona os grandes filósofos da época. Então, é uma inglesa bem... São duas escritoras profissionais, por assim dizer, né? Então, a Christine de Pizan foi a primeira escritora profissional. Que incrível! Olha que legal.